De novo. Queridos companheiros aqui do ESG, uma boa noite a todos nós. O som assim está confortável? Tá bom de ouvir assim? Tá. Para cá. Roberto vai filmar. Então vou repetir. Boa noite, meus irmãos. Isso. Queridos, que bom, não é? Que bom que nós podemos vir aqui essa noite para atender ao convite do Espírito de Verdade, aonde esse companheiro de imensa moralidade, o próprio Jesus, teria nos dito de dois principais ensinamentos, dirigidos a espíritas. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. A razão pela qual, meus irmãos, no mundo espiritual foi desenvolvido um projeto que nós adotamos pelo nome de ESD, é que nós possamos cumprir individualmente, como pessoas, como espíritos imortais, o exercício do entendimento e do aprendizado. Como se fosse uma ordenança, espíritas, instruí-vos. E que bom que nós podemos vir aqui, para nos reunir, para falar sobre a Gênese, para trabalhar um tema, a visão espírita da Gênese mosaica, e é claro que aqui apresentar para a gente a visão da Gênesis de Moisés, e também da Gênese de Allan Kardec, fazendo um paralelo, como que comemorando esses 150 anos desse que é um dos livros mais importantes, do Pentateuco kardeciano. Todos que estão aqui presentes fazem o ESG? Todos. Quantos estão no tomo 1? Tomo 1. Já passaram, então, pelas mesas girantes, pela Europa, na época que antecedeu o lançamento do Livro dos Espíritos. Quem está no tomo 2? Tomo 2. E tomo único? Tem alguém no tomo único? Então está ótimo. Todo mundo já sabe tudo que eu vou dizer. Que bom. Meus irmãos, que bom que a gente pode, então, aproveitar esse instante para tentar trazer, trabalhando um tema, um convite a que a gente assuma uma responsabilidade pessoal de aprender e de desenvolver a moralidade em nós mesmos. Na verdade, o ESG ele é um celeiro também de trabalhadores. Muitos que passam pelo ESG acabam se tornando cooperadores da causa. Mas, acima de tudo, a proposta do ESG é nos convidar, nos incentivar a mergulhar no estudo. E por que tão necessário aprender? Porque, além de ser uma ordenação, é uma necessidade. Quando Cristo declararia lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo de um processo natural. Nós, todos, fomos criados simples e ignorantes, predestinados à perfeição moral. No entanto, esse fim de linha, essa conquista, ela vai depender dos investimentos que fazemos hoje. É mais ou menos assim. Todos nós, espíritos imortais em evolução, já passamos por múltiplas encarnações. Em cada encarnação, nós adotamos uma personalidade adequada, necessária a conquistar conhecimentos. Na verdade, nós estamos acumulando conhecimentos num lugar que a gente chama banco de dados, um banco de dados perispiritual, faz parte do espírito, é uma combinação, e nesse local a gente acumula informações. Dessas informações, nós acessamos e formamos crenças. De lá tiramos crenças que nem sempre são verdadeiras. No entanto, são crenças necessárias numa caminhada de formulação de uma crença real que vai levar a gente à libertação. Então, o Cristo está dizendo, um dia nós conheceremos a verdade. E essa verdade, para ser verdade, ela tem que ser medida pelo grau de libertação que ela nos proporciona. Então, será que a minha verdade tem me libertado? Libertado de quê? Libertado dos dogmas do passado, impregnado do nosso psiquismo, libertado dos preconceitos, libertado da culpa, dos remorsos, dos medos, libertação que nos conduz a um caminho de felicidade. Então, o estudar é uma necessidade. Nessa noite, a gente vai trabalhar o tema, a visão espírita da Gênese mosaica, brevemente, e à medida que formos falando, vamos procurar mostrar para os companheiros o quanto a doutrina espírita é regular, o quanto ela é lógica e racional, e o quanto ela pode contribuir com a gente
Indivíduos procurando ser perfeitos, tentando ser melhores a cada dia, de uma forma muito segura e centrada. Esse convencimento nos levará a estudar um pouco mais, não é? Mergulhar, quem sabe, nos comprometermos nessa noite com a nossa frequência, com a nossa assiduidade, nos comprometermos, a turma do tomo 1, de irmos até o final. A turma do tomo único, quem sabe recomeçar, ou então formar uma nova turma, quem sabe sermos novos monitores, quem sabe, meus irmãos, nessa noite então, assistidos pela equipe do irmão Tomé, possamos ser felizes para despertar em nosso coração o desejo que um dia será despertado naturalmente, de querermos aprender um pouco mais. Então que Jesus e essa equipe de amigos invisíveis possa falar profundamente em nossos corações, utilizando o tema, a visão espírita da Gênesis mosaica. Para começar a trabalhar então esse tema, a gente começa a pensar na origem do Gênesis. Os copeiros já perceberam. Moisés é Gênesis. E aqui, Kardec é Gênesis. E Moisés, Gênesis. A palavra Gênesis, ela tem origem no grego, Gênesis, que significa origem. Então, quando falamos em Gênesis, imaginamos a origem. Ela tem também o significado de geração, de desenvolver, ela tem o significado de nascimento, ela tem o significado de criação. Então, o livro de Moisés, o primeiro livro da Bíblia, ele tentava, numa linguagem, para aquele momento, explicar a criação de Deus. Uma criação que para a gente ainda hoje, muito mais amadurecidos, ainda é uma incógnita. Não é verdade? Quando você olha para os chamados multiversos, quando você olha para uma galáxia, quando você olha para uma estrela, há ali um enorme coeficiente de enigmas. Que formação? Quais são os elementos que a formaram? Enfim. Então, a proposta desse livro de Moisés era explicar para aquele povo da época a criação. Explicar a criação do mundo. Então Moisés vai trabalhar, a gente vai perceber aqui, numa linha de raciocínio adequada para aquele momento. O que aconteceu? Nós trouxemos a Gênesis de Moisés para a realidade atual e vamos perceber, eu vou trazer pelo menos uns 4 equívocos graves que nós cometemos aqui. Na verdade, a proposta não é criar nenhum tipo de conflito e nem gerar nenhum tipo de censura ou crítica aos companheiros que ainda pautam sua realidade na Gênesis mosaica. Mas nós temos como espíritas o dever de esclarecer. Diz o nosso companheiro Emmanuel no livro Estude Viva, na lição de número 40, que tem como título Socorro Oportuno, que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina dos espíritos é a caridade da sua própria divulgação. Mostrar para as pessoas uma nova realidade, autoconvincente, porque ela é pautada na lógica e na razão. Mas avançando então, o livro de Moisés seria o livro dos inícios. A gente vai ver que esse livro ele traz 2 inícios. A primeira parte é falar da criação, a criação do mundo e a criação do homem. E no segundo momento ele vai apresentar a saga do povo hebreu. Nós sabemos que há hoje fatos históricos que provam uma irrealidade da saga do povo hebreu. Não queremos aqui criar nenhuma polêmica. A história tem provado isso. Vamos apresentar então essas 2 linhas para falar de criação e trazer a visão de Allan Kardec, quando então, inspirado, auxiliado pelos amigos espirituais, lançaria há 150 anos atrás o livro A Gênesis de Moisés, a Gênesis de Kardec. Estou trocando tudo, né? Mas seguindo, meus irmãos, então, por que é a Gênesis mosaica? Vem de Moisés, a gente já conhece, era um líder religioso, um legislador, um profeta. Moisés tinha faculdades mediúnicas, muito apuradas, não com essa terminologia, e a Moisés é atribuída a autoria da Torá, tradicionalmente atribuída. Então foi Moisés que escreveu o Pentateuco mosaico. Há dúvidas hoje. Há dúvidas. Se foi Moisés o autor, então, do livro A Gênesis, a gente vai ver que essa redação deveria ter ocorrido no ano de 1250 a.C.
Se foi Moisés. Vou colocar por quê. Os historiadores atuais, eles têm encontrado vestígios de que não foi Moisés o autor do Pentateuco mosaico. Teria sido Esdras, um profeta de Jeová. E esse livro esse conjunto de livros, deveria ter sido escrito no ano de 460 a.C. A gente começa a perceber que a realidade inevitavelmente virá à tona, meus irmãos. A nossa verdade não adianta ocultá-la de nós mesmos. Ela virá à tona. Então talvez seja inteligente aproveitar o momento para nos enxergar de fato como somos e tentar validar algumas conquistas e perceber que defeitos não fazem mal algum, eles fazem parte da evolução, não nos fazem seres inferiores, e trabalhar para, com o conhecimento, fazer as conquistas morais pelas quais viemos ao planeta. Nós não viemos aqui a passeio, não é? Já tenho dito isso algumas vezes. Nós viemos aqui, meus irmãos, para desenvolver o mais puro sentimento de amor. E temos esse amor como base, baseado em Jesus, como reflexo, como exemplo, o próprio Jesus. Então, se o livro foi escrito em 1460, e não por Moisés, e se foi de fato Esdras, a gente começa a entender, por exemplo, uma provável controvérsia fica explicada. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 34, Moisés vai narrar a própria morte. Lembra dessa passagem? Então, aqueles que não são crentes, que são ateus ou são resistentes à fé, vão dizer, está vendo? Isso é uma mentira. Como é que Moisés poderia ter narrado a própria morte? Então, Esdras teria, então, sido o autor. O que importa isso? Quase nada. Quase nada. O que vai importar são as conclusões passageiras do livro que foi escrito. E eu digo passageiras porque elas são como partes de um foguete. Elas têm sua importância durante alguns momentos. Não é assim? Lá de Cabo Canaveral, a NASA lança uma espaçonave, lança uma astronave para os céus. A maior parte daquele projétil, daquele foguete, vai ser abandonada pelo caminho. O que vai restar em órbita é uma pequena cápsula. Assim também, para chegar ao conhecimento que temos hoje, passamos pelos bancos do catolicismo, pelo banco do protestantismo, e assim vai. Foi necessário. Esses companheiros têm sua importância? Sim, fundamental. Mas é preciso que eles também, como nós, que trazemos impregnado o conhecimento, revejamos vez por outra se o meu conceito não está linkado com o conceito arcaico da religião do passado. Vou chegar nos pontos importantes aqui. Então ele está dizendo, qual é a visão espírita então da Gênesis de Moisés? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Sermão da Montanha, o Cristo diz uma declaração que nós já lemos algumas vezes, diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Baseado nesse texto, Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, diz assim, acompanhe comigo na tela, meus irmãos. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Observem, nada então o Espiritismo ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi feito apenas sob forma alegórica. Eu vou grifar a forma alegórica aqui, vou deixar na tela por alguns instantes e pedir que os companheiros acompanhem meu raciocínio com relação a essa forma alegórica. Kardec completa dizendo, vem então o Espiritismo cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Temos ouvido várias vezes, em vários locais, muitos palestrantes nas tribunas, falar da transição planetária. Nós sabemos que o mundo caminha para ser um mundo de regeneração. Na verdade, ele já até o é, nos primeiros momentos. Nós somos
provas, expiações, regeneração, caminhando para ser aquele mundo de paz, um mundo sem fome, um mundo sem guerra, um mundo de amor. Caminhamos. Então o Cristo, para que isso aconteça, nos trouxe um conhecimento. Observe, meus irmãos, o quanto o conhecimento é importante. Talvez eu passe pela minha história, muitos vão passar sem se alertarem do quanto esse momento é precioso. Porque com o conhecimento eu posso fazer mudanças. Mas como é que eu vou aprender se eu não invisto? Se eu não dou valor, por exemplo, à minha apostila do Oeste? Será que eu tenho lido a apostila antes de vir para a aula? É fundamental, é necessário, para que eu possa então acompanhar e na aula aprofundar conhecimento, trocar ideias. Então, será que eu tenho frequentado a casa espírita? Será que eu tenho lido? Se eu perguntar para os companheiros, não respondam. Qual o livro que você está lendo? Você tem um título? Você está lendo um livro espírita? Nós, espíritas, fomos orientados pelo Espírito de Verdade a nos instruirmos. É uma ordem, não é uma escolha. Nós passamos, às vezes, pela casa espírita, nós temos visto isso, companheiros que muitas vezes saem do espiritismo, eu tenho amigos assim, e voltam a ser católicos, por exemplo, ou voltam a ser evangélicos. Algum problema? Nenhum, mas não conheceram o espiritismo. Não conheceram, não estudaram, estiveram aqui, laboraram conosco, fizeram esforços pessoais, mas não entenderam. Porque o espiritismo ele é muito claro, ele explica para a gente, meus irmãos, tudo que a filosofia não conseguiu ensinar, esclarecer em 6.000 anos. Diz de onde viemos, diz de onde vamos, para onde vamos, porque passamos pelas dores que passamos, e explica isso racionalmente. Claro que para entender, nós precisamos investigar. Os companheiros se recordam da Revista Espírita, todo mundo conhece essa literatura. É um conjunto de livros nos quais a Federação Espírita do Brasil, traduzindo do material francês, europeu, compilações de artigos de Allan Kardec, do próprio punho. E na Revista Espírita tem uma edição, que não me recordo qual é agora, que Allan Kardec comenta que no começo do Espiritismo surgiu opositores, críticos. E Allan Kardec divide os críticos em 2 grupos, os sérios e os levianos. Os levianos, aqueles que criticavam sem conhecer, criticavam por criticar. Os sérios compravam o livro dos Espíritos, liam, estudavam o livro para encontrar alguma brecha, para criticar com substância, com propriedade. E diz Kardec que desses homens, de 2 coisas, uma acontecia. Ou eles paravam de ser críticos, ou se transformavam em espíritas. Então a proposta espírita não é convencer ninguém a nada. O espiritismo é autoconvencível, à medida que eu estudo. Que eu tiro o momento para dedicar-me ao ensinamento, ao aprendizado, me recolho, tenho seriedade, para que o ensinamento produza resultados vivenciais. Então não aprendemos o espiritismo para ser intelectuais espíritas, não precisamos disso. Já fizemos isso no passado, não deu certo. Nós aprendemos o espiritismo para trazer para a vivência, para o cotidiano, para a família, para o trânsito, para o trabalho, para a escola. Então o ESD é um momento especialíssimo, onde eu posso aprender teoricamente e me conduzir melhor na vida. Então é fundamental o meu empenho, a minha dedicação, o meu envolvimento e comprometimento com esse projeto que é da moral de Jesus. Nós vamos entender, meus irmãos, que a regeneração, que o espiritismo, ele vai traduzir numa linguagem simples e atual as mensagens de Jesus. As mesmas que lá atrás nós não entendemos. Mas seguindo por conta do relógio, essa forma alegórica, a gente vai ver que ela respeitava as limitações de progresso evolutivo e foram dadas de acordo com o progresso da humanidade. Então, como é que Moisés poderia, meus irmãos, falar de coisas que ele não conhecia? Então, a proposta espírita não é invalidar a Gênese mosaica, é compreender que ela teve o seu papel fundamental. No entanto, está arcaica. É, na verdade, esclarecer, trazer o esclarecimento da história, que nós podemos checar depois, fazendo investigações. Não acreditem, meus irmãos, em tudo que eu vou dizer que não. Investiguem. Estudantes investigam, pesquisam,
buscam aprofundar, buscam obras paralelas, para que de fato o conhecimento se torne pessoal, torne um conceito meu, porque só assim ele vai me influenciar na minha rotina, nas escolhas, decisões da vida. Mas observem só então, quando a gente tem uma criança, e aí a esposa engravida pela segunda ou terceira vez, e aí a criança pergunta: mamãe, o meu irmãozinho, como é que é isso? A gente diz que foi a cegonha, não é? A cegonha, foi a cegonha, porque não dá para explicar para uma criança uma relação sexual, uma fecundação, ela não vai entender. Foi por isso, meus irmãos, que Moisés, Jeová, não podia informar Moisés, porque ele não tinha referências. Então ele trouxe uma linguagem alegórica. Ele trouxe uma forma alegórica para que Moisés apresentasse a um povo com limitações, mas Jesus, no comando da operação, sabia que mais tarde esses espíritos, nós, num novo momento, num novo projeto de aprendizado, compreenderíamos com clareza o que Moisés só podia falar de forma alegórica. Então, é essa alegoria que nós hoje, vou colocar aqui uma sequência de ideias muito rápidas na tela, para a gente ver o quanto aquele povo tinha uma dificuldade de entendimento. Vamos voltar agora para 1857. Lançamento do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai imprimir um pensamento nas questões 1, 2 e 3. Kardec pergunta a questão número 1, que é Deus, não é? Responde para ele que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Uma resposta não completa, ainda evasiva, mas mais completa do que as anteriores que tínhamos, não é? Então, Allan Kardec ouve que Deus é infinito. Então, na pergunta 2, ele faz assim: que se deve entender por infinito? Aí responde Allan Kardec: o infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Meus irmãos, a pergunta 3, mesmo sem ter o caráter de Allan Kardec, nós também faríamos. A pergunta 3, pode-se dizer então que Deus é infinito? Olha só a lógica. Então Deus não tem começo nem fim. O infinito também não tem começo nem fim. Então pode-se dizer que Deus é infinito? A pergunta natural, a resposta dos benfeitores espirituais: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Meus irmãos, estamos aqui em 1857, a linguagem ainda era insuficiente. Vamos voltar a 3.250 anos atrás, se foi Moisés? Imagina a dificuldade linguística. Nos dias de Jesus, a língua mais comum usada pelo Nazareno foi o aramaico. Mas havia uma língua internacional, uma espécie de inglês daquela época, que era o grego koiné. Esse grego koiné, só para a gente ter ideia, tinham palavras, a mesma palavra tinha 18 significados. Olha, era uma bagunça. Nós não entendíamos exatamente o que o outro falou. Não havia compreensão. Se no dia de Moisés era assim, meus irmãos, imagina se hoje é difícil, a linguagem é pobre, imagina nos dias de Moisés. Então foi preciso criar uma analogia, foi preciso criar uma alegoria para que naqueles dias a mensagem de Jeová, que eles achavam que era Deus, pudesse ser entendida. Estão me acompanhando, meus irmãos? Estão entendendo o raciocínio? Agora vejam só, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os companheiros concordam com essa afirmação? Não há dúvida, Deus criou. Agora, nós podemos ampliar a ideia. Como é que Deus criou o céu e a terra? Como é que Ele fez isso? Então, hoje, nós temos uma condição muito mais ampliada de entender. Mas esse entendimento, vou bater na mesma tecla, só nos pertencerá se nós nos esforçarmos a aprender. O aprendizado está disponível. A mensagem de Jesus, redivida pelo Espiritismo, está disponível. Mas aí nós nos perguntamos: será que eu tenho o livro dos Espíritos? Será que eu tenho o livro? Será que eu tenho a literatura? Será que eu a examino? E se examino, com que interesse?
de entender, de compreender, para me desafiar a colocar em prática. Então eu venho à aula do ESD, sim, para compreender o Espiritismo. E à medida que eu o compreendo, ele vai me desafiar a me tornar um homem de bem. Que vai ser aquele homem que vai estar no mundo de geração. Esse homem de bem que Allan Kardec vai dizer que amanhã, que hoje vai tentar ser melhor do que ontem, mas que amanhã vai tentar ser melhor do que hoje. Será que eu tenho entendido isso, meus irmãos? Não estou dizendo que quem não entendeu tem um problema. Não tem, não. São momentos, são etapas da evolução. Não saber, não conhecer, não é problema algum. Mas conhecer nos faz responsáveis. Diz Jesus que aquele que mais fosse dado, mais seria cobrado. Mas avançando então, meus irmãos, como é que Deus criou? Então, na medida de tentar explicar essa pergunta, olha só, foram feitas tentativas com base em uma racionalidade limitada, apenas por observação de partes, que levaram à criação de explicações e teologias equivocadas. Companheiros, conhecem aquela história do cego que foi colocado? Pegaram 5 cegos e botaram em torno de um elefante? Cegos de nascença. E cada um em um local. Pegaram um cego, colocaram esse cego na pata, o outro cego foi colocado no rabo, o outro cego na orelha, o outro na tromba e um na barriga. E perguntaram aos cegos: apalpa aí, fica um pouco aí, e depois você me diz o que você está colocando na mão. Não é? O primeiro cego que estava lá na pata disse para o interlocutor: olha, estou colocando a mão numa raiz de uma grande árvore. Então a pata do elefante, para ele, que tinha referência, parecia raiz. Assim como o que ficou no rabo, pensou que fosse um grande espanador. Não é? O outro que ficou na barriga, achou que era, na orelha, achou que era uma lona. Dessa lona que cobre o caminhão. O quarto, achou que a tromba era uma mangueira. E por fim, o que ficou na barriga, pensou que era um muro de pedras. Meio mole, mas um muro. Meus irmãos, todos eles estavam certos. Todos. Mas eles estavam parcialmente certos. Meus irmãos, para compreender a verdade, é preciso juntar tudo. Por isso o Espiritismo, a terceira grande revelação, tem sido e será por algum tempo esse nivelador de conhecimentos. Será ele que esclarecerá, será por meio dele que o mundo se transformará num mundo de paz e de harmonia. Através do trabalho que nós espíritas fizermos, com outro, não. Que fizermos em nós com o que aprendermos do Espiritismo. Nos dias de Galileu Galilei, o mundo, a ciência, você ia para a escola, poucos iam para a escola, só os ricos podiam frequentar uma escola, e era ensinado que a Terra era assim. Essa era a forma do planeta. Ovalada, no sentido de um biscoito, uma abóbora de cristal cobria a Terra. Se as embarcações afastassem muito, podiam cair, né, na lateral da Terra. As estrelas estavam penduradas por cabos. Mas Galileu Galilei, ousando desafiar a religião e a ciência daqueles dias, criou um instrumento que ele usava uma pequena lupa para assistir óperas. E ele começou a pensar, e colocou várias lupas juntas, e começou a observar o céu. E ele viu que a movimentação que se fazia durante os dias do ano estavam incoerentes com a doutrina, porque achava que era o Sol que girava em torno da Terra. Então ele começou a provar pela racionalidade, meus irmãos, de que era a Terra que girava em torno do Sol. A ciência e a religião tiveram que se dobrar à veracidade dos fatos. Meus irmãos, não há o que fazer quando os fatos provam. Então, nós vamos sim fazer tentativas, fizemos, para explicar. Era até com boa vontade, bem intencionados. Mas nós criamos dogmas, vou trazer alguns aqui extremamente sérios, talvez um que esteja mudando, que esteja afetando a minha vida. O conceito de Deus, brevemente eu trago daqui a pouco na tela. Mas olha só, além disso, das teologias que fizemos, equivocadas, tirando conclusões. Estão me acompanhando, companheiros? Além disso, nós fizemos adulterações e inserções por interesses pessoais e mesquinhos.
e imediatistas, que visavam alimentar a ganância e o desejo de poder. Nós alteramos as passagens da Bíblia. Está provado. Vou dar o exemplo daqui a pouco do inferno. Nós alteramos. A palavra do grego koiné significava inferior. E nós, na tradução da Bíblia, inventamos o inferno para manipular as pessoas pelo medo. Essa verdade, já reconhecida pela Igreja Católica, vai vir à tona, breve, mais cedo ou mais tarde, meus irmãos. Deus não pode odiar, Deus não pode condenar uma criatura a um lugar que o fogo queima e não consome eternamente, não faz sentido. Se nós humanos, nossos presídios, os presidiários, têm progressão de pena, Jesus e Deus não fariam isso? Não, errou para sempre. Nunca mais você vai sair dali. Insanidade. Nós inventamos isso. Inserimos isso para manipular as pessoas pelo medo. Vou chegar nesse momento rapidamente e falo dele. Então, olha só. A atitude, então, que a gente precisa ter é de ficar atento. E até mesmo desconfiar das chamadas verdades absolutas, sem fundamentação racional. Nós temos que raciocinar. A Gênese mosaica, vou trazer aqui rapidamente quatro itens. São 3 principais e um é uma agregação de conteúdo. Para a gente poder questionar racionalmente. Para entender o valor da Gênese de Moisés. Muito mais racional. Então essa alegoria, ela trazia uma verdade parcial. Vou colocar na tela rapidamente, por exemplo, a primeira, a criação do planeta, do nosso planeta. Como é que ele aconteceu? Lá na Gênesis de Moisés, capítulo 1, de 1 a 23, capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 2, versículo 3, ele vai narrar que Deus criou a terra em 6 dias e depois descansou. Já lemos isso? Já ouvimos em algum lugar isso? Então Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Vou colocar aqui um asterisco. Vou resgatar o descansou daqui a pouco. Parece inocente, mas não é. Observe bem, meus irmãos. Como é que Deus criou esse dia? Como é que ele criou o mundo em 6 dias? Quando Pedro, na sua segunda carta, ele escreve o capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tudo bem, podemos fazer aqui uma conversão. Então Deus não teria exatamente criado o mundo em 6 dias. Faz sentido? Faz. Nós estamos nos dias de Pedro, nós estamos com Pedro vivo, mais ou menos anos 65 da era cristã. Ainda muito distante do conhecimento que temos hoje. Meus irmãos, o que acontece, sabe o que é? É que a gente faz comparações com o conteúdo de ontem. Quer ver? Quem viu aqui na Rede Record o seriado Moisés, ou algumas cenas, os 10 mandamentos, não é? Moisés é bonito, novo, jovem, não é? Não é verdade. Moisés, ele era gago, feio e velho. Ele 80 anos quando foi chamado para poder tirar o povo, se é que foi chamado de verdade, para tirar o povo do deserto. Na época de Moisés não haviam tecidos coloridos. Você vai ver, por exemplo, a vida do Cristo, o filme contando a vida de Jesus, as pessoas comem com educação. Nós éramos bárbaros, não haviam tecidos coloridos, era tudo uma cor só, de um linho, de um fio bege ou cru, era a cor que tinha. Os ricos tingiam com púrpura, aí é a origem da parábola do rico e Lázaro. Para dizer que era rico, podia vestir colorido, vermelho. Mas a grande maioria vestia de uma cor só. Meus irmãos, nós trazemos aquela realidade para hoje. Isso traz uma confusão terrível. Eles não tinham o raciocínio que nós temos hoje. Não tinham. Eles não sabiam fazer o que nós sabemos hoje. É preciso então que nessa conversão de ideias, eu me lembre, Moisés ainda, mesmo sendo um líder, tinha dificuldade de entendimento. E Jeová, o representante do povo hebreu,
O emissário de Jesus para conduzir o povo naquela época sabia disso. Ele não podia, por exemplo, falar com Moisés de eras geológicas. Moisés não ia saber o que era isso, não existia ainda geologia. Agora observa só que coisa curiosa. Primeiro dia Deus criou a luz, não foi? Na era radiana, o que acontecia? O sistema solar estava solidificando a crosta da Terra. Então tem uma coerência. O sol de Moisés, que Jeová declarou, poderia ser hoje entendido como a influência do sol solidificando o solo. No segundo dia, Deus criou a água e o céu e fez o firmamento. Na era arqueozóica, começaram as chuvas de meteoro, que foram começando a mudar a formação do solo, de alguma maneira criando o firmamento, criando os buracos que seriam mais tarde os mares. Estão me acompanhando, meus irmãos? No terceiro dia, Deus fez a porção seca. Na era proterozoica, a gente constata a formação dos continentes. Olha só uma coerência. Como é que Moisés ia explicar isso? Não podia, não tinha bagagem intelectual e nem palavras, não tinha palavras. No quarto dia, Deus criou a lua e o sol. Aqui, os que não são crentes criticam. Peraí, se Deus criou o sol no quarto dia, como é que ele estava contando o primeiro, o segundo, o terceiro dia? Não tinha sol, não tinha noite, como é que ele criou isso aí? A Bíblia, então, não faz sentido. Ana se apoia em pequenas coisas. Na era paleozoica, surgiam os peixes primitivos e começaram esses peixes a sair da água. No quinto dia, criou peixes e aves. A era mesozoica, surgiram os primeiros répteis. Não é? Mas, meus irmãos, imagina quanto tempo levaria um peixe para ensaiar sair da água. Barbatana virar patinha. Foram milhões de anos. Milhões de anos. O homem, que é a próxima criação, criou animais e homens, é na era cenozoica. Os primeiros hominídeos datam de 160 mil anos. Primeiros hominídeos. A Terra, 4,6 bilhões de anos. Para sair aquele peixinho da água, para mudar o sistema respiratório, morreu muito. Mas morreu muito peixe. Mas até que ele foi se adaptando a uma nova realidade. Então não foi de uma hora para outra. Como é que Moisés ia explicar isso? Mas Allan Kardec, quem quiser, deve ler em casa, é dever de casa, Gênesis de Kardec, capítulo 8 e 9. Kardec explica isso numa proposta de fé raciocinada. E, meus irmãos, nós temos visto as religiões construir ateus. Porque não consegue mostrar um Deus que podemos crer. Não dá, é melhor ser ateu. As explicações religiosas não convencem mais, porque não tem racionalidade. Então as pessoas intelectuais não querem crer num Deus que castiga, num Deus que pune. Eles se afastam de Deus. As religiões têm sido uma fábrica de ateus. Infelizmente, mas também é um momento. É temporário. Eles têm sua função, eles vão entender. Quando Allan Kardec diz lá no livro dos Espíritos, a questão, não me lembro exatamente qual é o número, Kardec ficou preocupado, que no começo, quem aderiu ao Espiritismo foram os intelectuais. Então Allan Kardec olhava de lado e perguntava aos benfeitores espirituais, vem cá, o Espiritismo vai ficar restrito a um grupo só de pessoas? Como é que vai ficar? Respondeu Allan Kardec, o Espiritismo se tornará crença popular. Um dia, meus irmãos, nós todos compreenderemos claramente as verdades espíritas, mesmo não sendo espírita. Por isso que Leon Denis, no livro Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo, questão 142, Leon Denis faz pergunta a ele mesmo. Todo mundo sabe quem é Leon Denis, não é? Leon Denis, se Kardec falhasse na codificação, era o substituto imediato, era o plano B da espiritualidade. Leon Denis codificaria. Então ele pergunta assim, será o Espiritismo a religião do futuro? Ele mesmo responde, não, será o futuro das religiões. E nós já temos visto isso acontecer. Entre na internet, digitem lá, Igreja Evangélica estudando as obras de Kardec. A Igreja Evangélica é em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estudando Kardec. Os fatos estão acontecendo.
Nós temos um companheiro nosso espírita, de Bom Jesus do Itabapoana, que também é ministro da Eucaristia. Eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar. Eu fui no interior do Rio de Janeiro fazer uma palestra num lugar chamado Miracema. Conheci uma igreja evangélica chamada Manancial. Já adoram a Maria de Nazaré. As coisas estão mudando, meus irmãos, porque a verdade que nós temos hoje vai ser dividida, vai ser proclamada. Essa verdade vai transformar o mundo, mas precisa transformar o meu mundo. É essa a questão. Não viemos aqui para transformar o outro. Viemos aqui para investir em conhecimento e transformar nós mesmos. Mas seguindo, meus irmãos, então, aceleradamente, para falar do descansou, esse descansou. Nós criamos um conceito de Deus. Nós cometemos um equívoco. É o item 2, a criação do conceito de Deus. Sabe o que nós fizemos, meus irmãos? Olha que erro lógico. Está lá na Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu abrir um parênteses antes de falar do equívoco lógico. Que nossa esse aí, que façamos esse aí. Façamos? Ué, Deus não é único? Pediu ajuda de quem? O Espiritismo vai mostrar para a gente no livro A Gênesis, capítulo 1, no livro A Caminho da Luz, capítulo 1. Esse livro precisamos ler e tê-lo em casa e anotar nele. A Gênesis planetária, Emmanuel vai dizer assim: rezo as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Foi a esse conjunto, como é que Haroldo fala? A esse conclave, não, esse grupo de espíritos que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja, meus irmãos, o Espiritismo explicando o que, se você perguntar hoje a um evangélico, esse façamos, ele não vai ter resposta. Ele não tem explicação para isso, não é? Ele não entendia o que nós entendemos hoje. Esse grupo de espíritos superiores que ajudam a Deus a manter e a dirigir o universo. Mas olha só, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E colocando o homem como criação principal. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Agora observe, meus irmãos, olha como é que nós fizemos. Vê se não faz sentido. Para uma lógica daquela época trazida para hoje. Extremamente perigoso interpretar a Bíblia ao pé da letra. É preciso extrair o espírito da letra, não é? Então tá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Conclusão lógica. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é minha imagem e semelhança. Então Deus descansa. O Deus antropomórfico descansou. Inocente? Não. Porque também ira, se vinga e odeia. Talvez o meu conceito de Deus, que eu aprendi em várias encarnações como católicos na Idade Média, esteja hoje afetando o meu estilo de fé e de vida. Será que o Deus que eu creio é o Deus que me ama? Ou é o Deus que me pune? Porque eu aprendi desde criança. Não faz isso não, que o Papai do Céu castiga. Quem não ouviu isso aqui? Não é verdade? É preciso rever o conceito. Eu posso estar acessando a um Deus ruim e por isso temo a Deus. Então o conceito estava errado. Foi feito de forma errada. Meus irmãos, o conceito espírita de Deus. Um Deus que é amor. João Evangelista, a melhor declaração de Deus. Deus é amor. Portanto, não pune e não castiga. Nós é que nos punimos quando fazemos escolhas equivocadas e nos inserimos na grande lei de causa e efeito. Então Deus, eu não posso ficar revoltado, zangado com Deus. Eu preciso fazer as alianças com Ele. E ao invés de me revoltar pela dificuldade que eu estou passando, eu peço a Deus ajuda para passar pela dificuldade de forma melhor, mais centrado. É esse, meu irmão, minha irmã,
É essa a proposta espírita. De trazer paz para o meu coração. Pelo entendimento lógico da fé. Então nós criamos um Deus errado. Aí ele diz ali, façamos o homem, macho e fêmea os criou. Olha só. A gente vai ver um outro conflito aqui da Gênesis de Moisés. Então Deus criou o homem e a mulher. A terceira parte eu quero trabalhar rapidamente. A criação do homem e da mulher. Então observe aqui, meus irmãos, no capítulo 7 da Gênesis, capítulo 2, item 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está falando da criação de Adão e Eva. Aqui só criou o homem, né? Por enquanto. Olha, observa só. Então o homem foi feito do pó da terra. E Deus soprou o Espírito. Lembram lá aquela questão ali do pó da terra? Lembram daquela questão, aquela passagem que quando o homem peca, e aí Jeová vai fazer uma punição, vai dizer, porque tu és pó e ao pó te tornarás, vai comer com o fruto do seu trabalho. Então ele declarava que o homem era pó, e vai voltar ao pó. Mas e o Espírito que foi soprado? Vai para onde? Olha só, acompanha o raciocínio. Aí ele diz lá no livro dos Espíritos, na questão 132, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos, é dito que são dois. O primeiro é o aperfeiçoamento em direção à perfeição. Então nós vemos aqui, meus irmãos, minha irmã, a primeira função, voltar melhores do que chegamos. Intelectualmente também, mas principalmente nos sentimentos, nas emoções. Então ele está dizendo, e o segundo objetivo, participar do aperfeiçoamento dos outros. Será que eu não estou cumprindo isso quando eu sou aluno do Oeste? Quando eu estou com a minha turma reunida? Quando eu consigo trocar informações? Quando eu compreendo que nem todo mundo tem que saber tudo? E que alguém pode errar e tudo bem? A gente pesquisa? Não é assim? A reunião, estar juntos, é alimentar o amai-vos de Jesus, do Espírito de verdade. Espíritos amai-vos, temos que nos aceitar como somos. Procurar ser melhores, nos corrigir. Procurar colocar em prática o amor. É o grande mandamento. Mas ele virá através da instrução. Será que eu estou entendendo da necessidade de estar reunidos no ERJ, meus irmãos? Será que eu estou entendendo que eu preciso investir em literatura? Preciso usar mais a biblioteca? Eu preciso ver mais as palestras pelo YouTube? Porque à medida que eu faço isso, eu invisto para cumprir a missão que o Espírito de verdade me designou. Espíritas instruíveis. Mas seguindo então o raciocínio, meus irmãos, o texto lá da questão 132, Allan Kardec completa. Diz assim, os amigos espirituais completam. Para executar essa missão de aperfeiçoar e ajudar os outros a se aperfeiçoarem, é que em cada mundo toma o espírito instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo, desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, ele está falando desse instrumento que nós tomamos da matéria da terra, do pó da terra, corpo e perispírito. Então Moisés não podia explicar corpo e perispírito. Ele falou em pó da terra. Mas hoje nós temos o significado do pó da terra. E quando ele soprou então, está falando do espírito imortal que habita esse corpo, que é só um aparelho emprestado por Deus. Então, meus irmãos, a grande lição espírita para levar para casa. Nós somos espíritos. Provado cientificamente. Provado pela ciência espírita. Esse relógio está correndo muito, mas eu vou contar um caso rápido. Quem quiser na internet pode acessar. Doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Quando, então, presidente da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, ela fez um trabalho científico. Ela conseguiu, com as famílias que recebiam cartas de Chico Xavier, dos mortos para os vivos, que deu origem ao livro As Mães de Chico, ao filme As Mães de Chico, né? Conseguiu recolher 2.000 cartas, cópias de cartas que Chico recebeu. E a família cedeu também cartas outras quando o morto estava vivo. E eles contrataram uma equipe de calígrafos,
fizeram uma investigação na caligrafia. Meus irmãos, o número é surpreendente. 52,5% das cartas, a caligrafia e a assinatura pertencem ao morto. Chico não podia ser um farsante. Pertencia ao morto. Então nós somos espíritos, passando por um estágio na matéria, para conquistar os valores do espírito imortal. Nosso companheiro Carlos Bacelli tem um livro chamado Evangelho de Chico Xavier. E nesse livro ele vai dizer que, item 17, que a maior dor que o espírito imortal sente é quando ele retorna à pátria espiritual. Ele lembra que é espírito e dá conta que desperdiçou oportunidades e perdeu tempo. Passamos pela matéria achando que somos seres materiais. Vamos nos decepcionar. André Luiz acha que é na agenda cristã. Ele vai dizer que quando desencarnarmos, tudo que nós temos vai ficar aqui, inclusive o corpo. Mas o que nós somos, o que construímos de sentimento, nós vamos levar. Então observem só, então esse espírito, é por isso que Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós estamos num processo de volta para Deus. E essa volta requer conhecimento. A palavra treva que nós inventamos do diabo lá, mundo trevoso, a palavra treva significa ignorância. Se você for pesquisar a origem da palavra treva, ignorância. E luz é conhecimento, é sabedoria. Então olha só, na Gênesis ainda, capítulo 2, item 3, vai falar que Deus criou Adão e Eva. Está lá na literatura. Meus irmãos, aqui é engraçado demais. Eles são citados pela primeira vez nesses dois textos. Agora observem só. Os termos em hebraico, Adão é Adam, significa homem. Eva é Ava, significa vida. Significa então que Adão, o homem, ganhou vida. Adão e Eva não eram um casal. Nós lemos errado e criamos nomes. Diz a literatura original, já se perdeu, que Deus, o homem, ganhou vida. Quando o homem ganhou vida foi há 160 mil anos atrás. Está aí explicado. O Espiritismo com lógica explicando. E a gente veio fazer errado. E aí, recentemente, Papa João Paulo II declarou numa revista da mais importante de Roma, que o inferno não existe, que Adão e Eva é um mito. Agora, recentemente, está no YouTube. Papa Francisco dizendo que o inferno e Adão e Eva não existe, dizendo que está lá no YouTube, só você entrar. O Papa declarando: o inferno não existe, Adão e Eva é uma alegoria. Não poderia um casal ter tantos filhos assim. Não poderia, nós sabemos disso hoje. A genética não permitiria. Meus irmãos, interessante que a gente vai ver quando fala de inferno, né? Provado hoje. O inferno nasceu no ano 400 da era cristã. O Papa chamava Damaso, pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia, do grego para o latim. 20 anos de trabalho. No final, São Jerônimo disse para o Papa: olha, criei um novo livro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tinham palavras do grego para o latim. Ele teve que colocar. O latim, o grego não tinha vírgulas. O latim tinha vírgula. Ele teve que colocar vírgulas por conta dele. E aí aproveitamos a oportunidade e inserimos um diabo, inserimos um inferno, inspirado no tártaro pagão. Inventamos, porque o tártaro pagão, a pessoa ia para lá, podia sair, pagava a dívida e voltava. O inferno não. Sabe para quê, meus irmãos? Para manipular as pessoas pelo medo. Ainda hoje fazemos isso. As igrejas fazem isso. Não é crítica não, é uma constatação. Se você não aceitar Cristo, vai para o inferno. Não é? Quem quer ir para o inferno aqui, não é verdade? Ninguém quer ir para esse lugar onde o fogo não queima. Então, meus irmãos, o inferno é uma inverdade. Então, olha só, na crença islâmica, falando de Adão e Eva, Eva é a segunda mulher de Adão. Já ouviram isso? Não é a primeira mulher. A primeira chamava Lilith. Lilith. Por que Adão casou de novo? De onde o islamismo tirou essa Lilith? Vou explicar por quê.
Olha só, aí vai explicar essa contradição, né? Lá da Gênesis 1:27. Porque lá está dizendo que Deus criou o homem macho e fêmea. E agora recriou, então? Já não tinha criado. Por que agora vai criar de novo? Vou explicar por quê. Olha só, porque quando ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Sabe o que é a palavra adjuntora? Que ajuda o homem. Ah, agora comecei a entender por que os hebreus tiraram Eva da costela. Um ser secundário. Lilith, um ser dependente e humilde. Lilith não, foi feito igual ao homem, olha só. Então o homem machista, para induzir a mulher à obediência, Deus criou você inferior. Então nós estamos vendo, meus irmãos, que é uma manipulação, que naqueles dias eram compreensíveis, hoje não são mais. Homem e mulher são iguais. O sexo não altera a nossa personalidade, não altera o nosso valor. Se nascemos homem hoje e mulheres, é porque foi necessário assim, está no planejamento. Mas não somos superiores. Olha só para os homens presentes aqui, quanto de machismo está impregnado, não é? Lá em casa, a última palavra é minha. Sim, senhora, né? Sim, senhora. Mas quantas vezes não é assim? E a gente traz isso, trazendo sofrimentos. Olha só, poderíamos então enumerar muitos outros exemplos de contradições, mas o relógio não permite, extremamente notórias na Gênese mosaica. Mas eu quero trazer só mais um exemplo, mais um só. Está lá no capítulo 4, de 8 a 17. A história de Caim, que matou Abel. Não é assim o primeiro homicídio? Os companheiros lembram dessa história? Levaram ofertas a Jeová. Jeová gostou mais da oferta de Caim, de Abel. Aí Caim ficou zangado, teve inveja, matou Abel. Aí o que aconteceu? Deus expulsou para uma terra longínqua. Diz assim, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele estava com medo. Ele diz, mas Senhor, e se me matarem? Quem ia matar? Isso não tinha ninguém. Não é assim? Não existia. Aí diz o texto assim, capítulo 17. Então ele, Caim, coabitou Caim com sua mulher. Ele arrumou uma mulher? Como assim? Tem algo que está complicado aqui. Ele concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou de Enoque o nome do seu filho. Olha só, a gente começa a perceber, meus irmãos, que o treino espírita vai explicar para a gente que Adão e Eva significa raças adâmicas, que vieram de Capela. Está no livro A Caminho da Luz. Raças adâmicas. Então poderia encontrar o outro e casar-se, ter filhos e criar uma cidade. Aí fica explicado. Então a Gênesis de Moisés, eu coloquei esse mais um ali, para a gente falar só para registrar a questão da saga do povo hebreu. Meus irmãos, o povo hebreu, essa saga é cheia de contradições. Tem heróis imaginários. E foi escrita para poder favorecer interesses de minoria. Eu sei que isso pode soar ruim para os nossos ouvidos, mas nós vamos pensar, por exemplo, conhece esse livro? Algumas contradições bíblicas, nosso companheiro Ademar Faria Júnior, lá de Linhares? Vale a pena ler. Então, por exemplo, essas alegorias e inserções repetiam-se ao longo do período da formação do pensamento religioso atual. Quer ver um exemplo? Será que o povo hebreu era escravo do Egito? A história diz que era. Mas a realidade prova que não. Lembra a história que José foi vendido, era um dos filhos de Jacó, um dos 12, foi vendido. Aí ele foi comprado, chegou no Egito, e aí ele interpretou o sonho do faraó, das vacas magras e gordas. Lembra dessa passagem? Eram 7 anos de pobreza, 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria. Ele aconselhou então o faraó a acumular em celeiros os alimentos da fartura. Quando viesse a fome, ele ter comida. Aí o faraó deu a ele o poder de fazer isso, ele administrou isso durante 7 anos. Aí teve uma grande fome. O povo hebreu sentiu fome, ficou sem comida. Bateu as portas do Egito. O que o faraó fez? Recebeu esses homens lá. Deu comida. Mas tinha que trabalhar. É claro, tinha que trabalhar. Então eles eram escravos?
Se fossem escravos, não teriam ficado 400 anos. Eles ficaram 400 anos no Egito. Vocês lembram do episódio daquela praga dos primogênitos? Que nunca existiu? Não há registro nenhum na literatura do mundo falando dessa praga. Olha só, uma coisa que matou o filho do faraó. Matou todos os primogênitos. Nessa história, tinha que o hebreu matar um cordeiro imaculado, pegar o sangue, pintar o umbral da porta. Para o anjo da morte, quando visse o umbral, saber, ali é casa de hebreu. Não vou matar o primogênito. Lembram disso? Meus irmãos, então eles moravam juntos. Moravam egípcios aqui, o meu vizinho é hebreu, ali na frente é um hebreu, do outro lado é um egípcio. Eles estavam em alguma senzala? Em algum departamento de sofrimento? Não, estavam juntos. Já tinham absorvido a cultura. Moisés teve um trabalho danado para convencer esse povo que tinha a missão de implantar o monoteísmo, sair do Egito. Aí a gente pode perguntar, mas vem cá, por que Faraó foi atrás desses homens? Perseguindo, como conta o filme e como conta a Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos, que foi atrás? Porque eles roubaram o Egito. Eles saquearam o Egito. Quer a prova? Moisés sobe ao monte para receber a tábua da lei. Lembra disso? Quando ele desce, está lá o povo fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Eles fizeram esse bezerro de ouro aonde? Em que lugar? Queimaram o quê para derreter esse ouro? Eles roubaram o Deus egípcio. Eles trouxeram o bezerro de ouro. O faraó foi atrás deles por conta disso. Não foi para trazer ele de volta, não. Foi um alívio ter ido embora, o faraó. Moisés lutou para esses homens ficarem 40 anos rodando no deserto. Uma viagem de 5 meses. Ele levou 40 anos, sabe para quê? Para eles poderem tomar consciência da tarefa espiritual que tinham, trazer o monoteísmo. Então, meus irmãos, essas histórias vão complicando. A gente vai vendo, então, que é preciso mente e coração abertos para a gente poder rever os conceitos pessoalmente limitadores e crenças que afetam o homem, que afastam o homem do divino. Pode ser que a minha crença hoje tenha me afastado de Deus. Então, meus irmãos, a importância do conhecimento, de investir em conhecimento, me trazer para próximo de Deus. Então, Deus nos aguardará pacientemente, investe na nossa melhoria moral, procura cada vez mais nos ensinar os caminhos, mas seremos nós que teremos que percorrer. Então, para a gente poder terminar, precisamos rever nossas crenças com relação a Deus, Jesus, morte, castigo, pecado, salvação e etc. Buscando no Espiritismo a real essência do Evangelho de Jesus. O nosso desafio, meus irmãos, é uma busca. Sabe para quê? Para não repetirmos os erros do passado. Os erros por ignorância. Os erros pelo desejo de vingança. O erro pela falta de amor. Jesus veio nos ensinar, nos trazer o mandamento maior, é o amor. E Lázaro, então, capítulo 11, item 11 do Evangelho, vai dizer assim, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Então, nós precisamos assumir o nosso papel de espíritas, divulgadores do Espiritismo, não de proselitistas, não para obrigar a força, mas tentar transformar o Evangelho em vida, para que o exemplo, nosso exemplo, arrastem as pessoas. Então, meus irmãos, para terminar, esse slide vai ficar na tela, para não repetirmos mais os mesmos erros do passado. O conhecimento, então, nós, alunos do Oeste, precisamos transformar esses momentos semanais em um compromisso. Um compromisso para o qual eu me preparo. Eu tenho apostila, eu estudo, eu pesquiso assuntos em paralelo. Sabe para quê, meus irmãos? Para chegar aqui e dizer que eu sou um bom aluno? Não. Para poder aprender. E aprendendo, não cometer mais os mesmos erros do passado. E aprendendo, entender que o Evangelho é fonte de redenção e de amor. Então, meus irmãos, que a gente possa valorizar a literatura que temos.
para usar o espiritismo que temos e aproveitar essa oportunidade reencarnatória, extremamente preciosa, para naquele balanço final, no retorno ao mundo espiritual, a gente ser considerado vencedores. Muita paz a todos nós.